Salmo de número 73. Salmo de número 73. Por gentileza. Eu gostaria de pedir para a igreja de Deus que após a leitura do texto, você não feche a Bíblia. Permaneça com ela aberta no texto, mas vamos lá. Salmo de número 73. Você está com dificuldade, já está aqui atrás, já. Coisa boa. Irmãos, escrito está assim, ó. É verdade como Deus é bom. Como Ele é bom para Israel. Para as pessoas que têm o coração puro. Mas quanto a mim, eu quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho do Senhor. O meu problema é que eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos ímpios e dos maus. Para eles, a vida é boa e tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre bem aparentes e fortes. Eles nem se cansam, nem passam pelos mesmos problemas e dificuldades dos outros homens. Por isso, eles exibem como um colar o seu orgulho e a sua violência, como uma roupa fina sobre o seu corpo. Por causa da sua riqueza, os seus olhos desejam tudo que o seu coração imagina. Eles são perversos por natureza. Conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus. E as suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o seu povo, confuso, busca orientação e conselho com eles. E aceitam as suas palavras como se fossem água mais pura da fonte. E eles ainda dizem: será que Deus sabe o que acontece? Será que o grande, todo-poderoso, entende o que se passa na terra dos homens? Estes são os ímpios orgulhosos. Veja o que acontece com eles. Eles não precisam se esforçar. Vivem tranquilos. A sua riqueza aumenta cada dia mais. E eles têm mais do que precisam. Será que à toa eu me esforcei para não pecar e permanecer puro perante Deus? Veja o resultado. Só sofrimento e problema em toda a minha vida. Se realmente eu tivesse dito estas palavras, eu seria um traidor do povo de Deus. Mas para mim, realmente é muito difícil de entender o fato e o sucesso das pessoas que desprezam a Deus. Até que eu entrei no templo de Deus e entendi o destino reservado para estas pessoas. Amém? Que texto poderoso e forte. Que denúncia forte. Que testemunho um homem de Deus traz e escreve em um pergaminho e chega até nós. Irmãos, à luz desse texto que lemos, eu gostaria de pensar e trabalhar um tema com a igreja. A firmeza da fé em meio às tentações. Primeiro eu gostaria de te apresentar o que é Salmos. Muitas pessoas não sabem o que são os Salmos da Bíblia. Na nossa Bíblia tem 150 poemas, cânticos, louvores. Esses são os Salmos. Para o judaísmo, os Salmos é como se fosse a nossa harpa cristã. São louvores. E ele foi compilado depois do cativeiro babilônico. Durante 1000 anos, homens escreveram poemas, escreveram versos, que se tornaram o livro de Salmos. O Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Ele escreveu 12 salmos que está na nossa Bíblia. Asaf, ele é da linhagem de Gerson. Ele é um levita. Ele é da tribo de Levi. E o povo de Deus sabe, compreende, que a tribo de Levi ela foi exclusivamente separada por Deus
para exercer o ministério levítico e o ministério sacerdotal. Eram eles que trabalhavam no tabernáculo móvel, na peregrinação do deserto. Desmontava, montava. Eram compositores, eram instrumentistas. Eles cuidavam dessa parte da liturgia do culto a Deus. E somente desta tribo específica poderia exercer essa função. Era uma tribo separada por Deus, uma tribo escolhida por Deus. Eles tinham um estilo de vida diferente. Eles não poderiam tocar em nada impuro, nada na beira da morte, ou nada morto, nada contaminado. Eles eram separados por Deus. E assim foi a vida de Asaf. E no contexto em que ele viveu, ele foi separado pelo grande rei Davi para ser o mestre, o maestro, o chefe do louvor, da música nos seus dias. E o texto que nós lemos é um desabafo desse homem, que teve toda uma vida dedicada a Deus, separada a Deus. E eu gostaria que você olhasse para o verso de número 1. Olha o que esse homem testifica. É muito bom servir a Deus. Deus, ele é bom para Israel. Mas o que vem na sequência é muito um tanto curioso. Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, eu quase caí. Eu quase tropecei. Mesmo no momento de dificuldade e circunstância adversa, ele testifica que Deus é bom. O problema não está em Deus, está nele. Não importa a situação que você está vivendo, Deus continua sendo bom. Não importa se você está bem ou mal espiritualmente, Deus continua sendo bom. O problema nunca está em Deus, está em nós. Agora, ele vai especificar o porquê que ele quase caiu. Quanto a mim, eu quase caí, meus pés quase se desviaram do caminho do Senhor. Aí ele diz qual é o motivo. Porque eu tinha inveja da prosperidade do ímpio. Deixa eu falar uma coisa para tu aqui essa noite. Quem aqui nunca foi Asaf? Quem tem coragem de falar? Nunca fui Asaf. Todo mundo que está aqui, inclusive eu, já fui Asaf. Já tive a inveja de coisas que o ímpio tem e eu não tenho. E isso ainda é traço da natureza caída e pecaminosa que habita em nós. O velho Adão, a velha Eva que está aí dentro. O homem caído que está aqui dentro. Asaf, ele diz que tem inveja da prosperidade do ímpio. E isso reflete muito forte em nós. A prosperidade que ele está falando aqui não é paz, tranquilidade. Ele está falando de bens financeiros. É isso que ele está falando, prosperidade material. E é um tanto curioso que quando nós olhamos para as nossas vidas e às vezes fazemos uma análise, você fala assim, peraí, eu contribuo na obra do Senhor, eu sou dizimista fiel, o meu vizinho é aquele abençoado, que não está nem aí para nada, não serve a Deus, é ateu, tem uma casa melhor que a minha, já comprou uma chácara e está financiando uma casa na praia. O meu carro vive na mecânica, eu não aguento mais. O abençoado do meu trabalho, que blasfema da minha fé, está querendo comprar um carro blindado. E eu? O que acontece comigo? Eu sou fiel, Senhor. Eu sou crente. Eu procuro fazer tudo certo, chegar no trabalho na hora correta, fazer minha função. E o abençoado lá, que não chega na hora certa, enrola no trabalho, passa o chefe para trás, foi promovido. E para mim nada. O que está acontecendo? Eu estudo a noite inteira para fazer a prova, eu me dedico, os meus olhos faltam sangrar estudando. Chega no dia da prova na faculdade, na escola, o meu amigo que não é crente cola, gabarita a prova, e eu reprovo. O que está acontecendo? Essa é a angústia de Asaf, de olhar para a vida dele, que era uma vida piedosa, e entender que as coisas não caminhavam como ele queria. Ele olha para o ímpio e parece que tudo vai de vento em polpa, tudo está indo bem.
tem que ir para o trabalho a pé, de bicicleta, cidade grande de ônibus, de metrô. O abençoado vai com um carro diferente, semana inteira. O que acontece? Essa é a tristeza de Asaf, reis. Chega no final do mês, eu estou contando as moedinhas para pagar as contas. Passo cortado muitas vezes. Eles vivem saindo para jantar em lugar bonito, lugar chique, final de semana. E eu nas panelas, pilotando um fogão. O que está acontecendo? Fritando ovo. O que está acontecendo? Essa era a angústia de Asaf, igreja. Era assim que ele se sentia. E eu sei que tu já se sentiu assim. Se não está se sentindo assim, eu tenho certeza. Porque tu é crente que nem eu sei o que é isso. Agora do verso 4 ao verso de número 5, ele não vai orar para a prosperidade material. Ele vai orar para a saúde física do ímpio. Ele diz que esse povo nem precisa trabalhar muito. Tá com a vida ganha. Tem trabalho sossegado. Pode até tirar um cochilo depois do almoço. Tá com a vida ganha. Tá tudo tranquilo. Aí olha para o fim do ímpio, toma chuva, não acontece nada, brinca o dia inteiro, não acontece nada, toma gelado, não acontece nada. E tu tá lá todo mês na Santa Casa com o teu filho escorrendo catarro no nariz. Com febre. Você fala, meu Deus, como é que pode isso? Asaf diz que esse povo nem ficava doente, eles são fortes, eles são robustos, está lá nós fazendo jejum, fazendo tudo para ter um físico bom, o templo do Espírito Santo está bem, fazendo caminhada, academia, aí você olha para o abençoado, não vai nem para a academia, está com um físico melhor que o seu. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Essa é a angústia de Asaf, essa é a tristeza de Asaf. E por falar em saúde, para nós cristãos isso é um tanto complicado de entender. Eu falava antes de assumir a tribuna com meu querido irmão Reis, que na manhã de hoje eu preguei, eu também falava sobre isso. Às vezes nós estamos com os irmãos, a igreja ora e você vê pessoas ser curadas, pessoas ser libertas, você ouve testemunhos de Deus operando coisas miraculosas. E aí você olha para você, tem enfermidade, tem doença, você ora e fala, meu Deus, por que não acontece? Eu creio no Senhor, é o mesmo Deus do meu irmão que curou, que operou, mas para mim não vai. Para mim não acontece. Aí hoje de manhã eu falei no sermão, que eu nasci com inflamação no pulmão, que é chamada de bronquite asmática. Você sabe o que é isso? E eu sofri demais com essa doença, mas já gemi demais, e já orei demais. Senhor, tem misericórdia, eu sei que o Senhor tem poder, que o Senhor pode curar, mas eu entendi o que está em Mateus capítulo de número 6, a oração do Pai Nosso. E quando eu entendi o que está em Mateus capítulo 6, eu mudei a minha oração. Porque lá fala bem assim, seja feita a tua vontade no céu como na terra, não é a minha. Então se ele me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele continua sendo Deus. A minha oração mudou, agora a oração é assim, Pai, me dá graça para conviver com isso. E ele tem me dado. E eu estou muito mais feliz agora. Se ele me curar, louvado seja Deus. Testificarei aos 4 ventos do mundo. Mas se ele não me curar, ele tem me dado graça para conviver com isso. Mas Asaf está revoltado. Ele não está bem. Ele tem inveja da prosperidade do ímpio. Ele tem inveja da saúde do ímpio. Ele está fazendo a comparação. Ele tirou o foco do Senhor e está olhando para o lado. Ele está olhando para a vida do ímpio e fazendo comparação. E nós somos experts em fazer comparação. Não é? Fazemos comparação. Tanto as pessoas mais jovens quanto as pessoas que têm mais experiência faz comparações diariamente. Com o seu visual, com o que você tem, com o que você não tem, com o que o outro tem. Mas que Asaf está passando por uma situação muito complicada, que eu acho que muito cristão já passou. Ele está tendo uma crise existencial. Uma crise, porque ele está colocando na ponta do lápis tudo que ele tem feito para agradar a Deus e o que ele tem recebido. Agora do verso 6 ao verso de número 11, ele não vai falar
da prosperidade material ou da saúde física do ímpio. Agora ele vai falar da carnalidade, da moralidade desse povo, como que esse povo lidar com as pessoas. Olha aí a partir do verso 6. Eles são orgulhosos, soberbos, nariz levantado. São violentos. O povo é arrogante. Você vê muito ímpio que não teme a ninguém, não teme a Deus, é tudo arrogante, é soberbo, é nariz empinado. Tá nem aí para nada, faz o que quer. Tem dinheiro. E esse mundo quebrado, corrompido, o dinheiro burla até a lei. Você pode comprar sentença de juiz ou não. Compra. E aí Asaf olha para eles e fala, mas cadê a justiça? Cadê a justiça? O que está acontecendo? O povo é próspero, tem uma saúde boa, é orgulhoso, é soberbo, é nariz levantado. Aí, no verso 7 ele fala assim, ó, e tudo que os olhos deles veem e desejam, eles fazem. Está nem aí para Deus. Cedem a todos os desejos e prazeres da carne. Faz tudo. Está nem aí. São desenfreados moralmente. Fazem e ainda contam vantagem. Não escondem as suas mazelas, os seus erros, a sua imoralidade, a sua perversidade. No verso de número 8, ele faz mais uma denúncia. Eles falam besteira, bobagem, oprimem com palavras e são mentirosos, cometem fake news. Gostam de oprimir pessoas, falam palavrões e ainda são mentirosos. Fazem picuinha, fofoquinha. A Bíblia chama de mexeriqueiro. Eu sei que na igreja também tem um pouquinho desse povo, infelizmente. Não era para ter, mas tem. Mas aqui ele está denunciando o ímpio. Um povo que oprime, um povo que é soberbo, um povo que é arrogante. Ele fala que eles levam a sua arrogância como um colar no peito, para todo mundo ver. Eles não escondem que é arrogante. Eles não escondem que é soberbo. Eu posso, eu faço e acontece. Ô gente, aqui para nós é insuportável ficar perto de pessoas assim. Pessoa que se sente Deus entre os homens. Isso é insuportável. E eu vou fazer uma denúncia, no nosso meio tem. Tem! Quer ver tu lembrar? Eu orei, Deus fez. Porque eu preguei, Deus operou. Como é que tu quê? Que tu? O poder não está em mim, não está em você não. O poder vem de Deus. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que cura. Nós somos vasos frágeis. Guiados e operados pela graça. Não está em mim o poder não. O poder está em Deus. Tem esse povo no nosso meio, arrogante, soberbo e espiritual. Porque se eu não orar, não vai. Como você, meu irmão, pode ser soberbo e arrogante. Não é você não, é Deus que faz. Por graça e misericórdia. Porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada se não for a graça de Deus. Esse povo é arrogante, soberbo e orgulhoso. E além disso, eles falam contra Deus. Eles blasfemam e falam mal uns dos outros. E nós, cristãos, temos um senso de justiça. Nós temos. Não está lá em Mateus 5? Bem-aventurados são vocês que têm fome e sede de justiça. Você está falando de nós, Jesus. Porque quem tem fome e sede de justiça é o cristão. Que vê a injustiça e fala, Senhor, quando vai vir a justiça? E aí nós vemos esse povo blasfemar do nome de Deus, zombar da nossa fé. E dentro do nosso coração, não é maldade. Vem o senso de justiça e fala, Senhor, e agora? E a punição desse abençoado? E a punição desse abençoado? Quando vai acontecer? E por falar em injustiça, que nós assistimos no cenário brasileiro, injustiça em cima de injustiça, principalmente na área jurídica, dispensa comentários que nós assistimos nesse país. Um país que a igreja já é perseguida. Ah, mas eu não apanho, ninguém bate em mim. Calma, eu te explico como é que é a perseguição. Semana que vem agora, eu vou participar de um evento em Carapicuíba, o Dia do Cristão. Vai ser um embate teológico para explicar a teologia. A prefeitura não pode bancar a nossa viagem. Mas da religião de matriz africana, aí pode. Isso não é perseguição? Isso não é preconceito? Se pode bancar a viagem para quem é de religião de matriz africana, por que não pode bancar para o cristão? Preconceito, perseguição. Já sofremos no Brasil. Eu já tive vídeo na internet derrubado por causa da minha fé. Eu já fui ameaçado de receber processo por causa da minha fé. Por falar que o homossexualismo é pecado.
Como que não tem perseguição? Tem. Esse povo é arrogante, é soberbo, ele zomba da nossa fé. Esses são os ímpios, fazem chacota da nossa fé. E Asaf, assim como eu e você, olha para esse povo e faz a pergunta: Deus, e aí, Senhor? Como que faz, Senhor? O povo está próspero, o povo tem saúde. São arrogantes, são soberbos, prepotentes. Fala mal da minha fé, ofende o seu nome, Senhor. Qual é o resultado de tudo isso, Senhor? Por ele ser assim, com certeza ninguém vai querer ficar perto deles. Não. Talvez eu falando tudo isso, você pensa, ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim, né? Arrogante, soberbo. Não. Verso de número 10. Por eles serem assim, até o povo de Deus vai tomar conselho com eles. O que você vê de crente em live de ímpio que desce o pau na igreja de Jesus, está lá. Tomando conselho com esse povo aqui, ó. Que tristeza. Tu se mata lá para fazer seu devocional, sua live na internet, no WhatsApp com a sua família. Ninguém te ouve. Aí você entra na live de um ímpio aí que fala mal da igreja, do nome de Deus. Até o povo de Deus está lá, tomando conselho com eles. Mas não desiste não. Se você faz conteúdo na internet para abençoar o povo de Deus, continua. Mesmo que uma pessoa veja, continua. Pregue o evangelho da forma que Deus tem te dado a oportunidade de pregar. Não desista. Mas dá para você ver que coisa terrível. Eles são desse jeito, em vez do povo se afastar deles, até o povo de Deus está indo tomar conselho com eles. Está indo lá aprender com eles. Que tristeza. Verso de número 12. Eles têm a vida tranquila, têm mais do que precisa. Eles têm até sobrando. Para eles está tudo tranquilo. Não é que nem às vezes o cristão, que para sobreviver, não é nem para ter regalia, precisa de 2, 3 trabalhos. Esses dias eu brincava com o irmão em Cristo, que eu estou parecendo aquele Július, daquela série que tinha lá, Todo Mundo Odeia o Cristo. Na verdade eu ganhei dele, porque na série ele tinha 2 trabalhos, eu estou com 3. 3 trabalhos, para sobreviver, não é para ter regalia não. É o que nós estamos enfrentando nesse país. E um tempo atrás, aqui eu testemunho, nunca contei em lugar nenhum. Eu trabalhei num segmento, foi ano passado, e eu fui tentado como Asaf. Eu tive uma oportunidade de triplicar o que eu ganhava se eu mentisse. Era só eu mentir, eu ia ganhar 3 vezes mais. Meu irmão, você acha que eu vou ser hipócrita? Tu acha que meu coraçãozinho não queria? É claro que queria, mas é óbvio. Eu vou ser hipócrita que não, meu coração queria, meu homem que queria. Eu parei, pensei, refleti, não, peraí, gente. Eu fui chamado para ser cristão. Eu fui purificado pelo sangue de Cristo, eu sou uma nova criatura. E talvez a minha maior pregação para esse povo não vai ser abrir a Bíblia e pregar um sermão, vai ser a minha conduta. Vai ser como eu me porto perante as tentações. Olha que oportunidade linda que Deus te dá. Talvez a maior pregação que você vai poder trazer para um amigo, para um vizinho, para um colega do trabalho, é a sua vida. É como você se dá, é como você fala, é como você se comporta. Talvez vai ser a maior pregação. E Deus me deu graça para falar, não vou mentir. O Adão que está aqui dentro queria muito. Queria. Mas eu falei, não. Deixa com o que é justo, com o que é o combinado. Eu vou continuar fazendo certo para receber o que eu tinha combinado. Não é que eu sou melhor que ninguém não, gente. Deus me deu graça. Deus me deu, teve misericórdia, porque o coração podre queria. Mas Deus me deu graça para recusar. E isso vem desses homens. Que pensam que todo mundo é que nem eles. Como eles se corrompem, são soberbos, arrogantes. O Deus deles é o dinheiro, mamão. Eles pensam que todo mundo é igual a eles. Todo mundo vai se dobrar que nem eles. Irmãos, olhando para todo o texto e contexto, parece que tem uma leve impressão que Asaf era contra a prosperidade material, não parece? Mas não é isso. Não é isso que ele quer ensinar. E nem eu estou pregando contra a prosperidade financeira, de maneira nenhuma.
Na igreja tem dois polos, que é dois extremos. Existe a teologia da miséria, você não pode ter nada para ser crente, isso é heresia. Existe a teologia da prosperidade, que se você não tiver dinheiro, não tiver casa boa, carro bom, o demônio está na sua vida. Isso também é heresia. Jesus não morreu na cruz para fazer ninguém rico. Ele morreu na cruz para te fazer um salvo. Você pode buscar ter uma vida tranquila e confortável. Óbvio. Você deve buscar isso. Mas seu coração não deve estar nisso. Porque tudo isso que você vai conquistar aqui é efêmero, passageiro. Tu não vai levar nada para Nova Jerusalém. Nada. Então o cristão deve viver com o pé no chão da terra, mas o coração e a mente no reino dos céus. Busque ter uma vida boa, mas que isso não seja o foco principal da sua vida. O foco principal na sua vida é o reino dos céus. A Nova Jerusalém. Quando você entende essa verdade, até o momento da contribuição se torna mais tranquilo. Porque você vai compreender que Deus não quer tirar o dinheiro do seu bolso. Ele quer tirar o dinheiro do seu coração. Porque se o dinheiro estiver no seu coração, ele se torna um Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. No palco do teu coração, quem tem que brilhar não é Mamon e nem você. É Jesus. Ele é o Senhor da sua vida que brilha no palco do seu coração. Meus irmãos, eu te apresento a verdade claríssima no texto. Depois de ter te pregado tudo isso, eu quero te ensinar que Asaf está cometendo uma hipérbole. O que é hipérbole? Ele está sendo exagerado. Claro que está, irmão. Todo ímpio é rico? Não. Tem um monte de ímpio que não é rico. Todo ímpio tem saúde boa? Não. Todo ímpio vive tranquilo, de boa? Não. Tem um monte de ímpio que é pobre, que é doente, que não vive bem. Ele está sendo exagerado. Ele está sendo meio birrento. Tipo, sabe aquela criança? Ah, pai, vai. E aumenta. É o que ele está fazendo. Agora ele olha para ele. E é o que ele vai falar. Do verso 13 ao verso de número 14. Isso daqui, gente, esse contraste aqui é muito forte. Presta atenção. Será que à toa eu me purifiquei? Eu me santifiquei? Eu fugi do pecado, da aparência do mal? Foi tudo à toa? E o porquê que ele faz essa denúncia? Está na sequência. O resultado de me permanecer puro e se afastar do mal, sabe o que foi? Sofrimento durante toda a minha vida. Mais uma vez ele está sendo exagerado. Porque a vida do cristão, sim, ela é repleta de sofrimento, ou não? É! Mas nesse sofrimento tem bênção também, irmão. Tem momento que Deus nos dá graça, nos abençoa, faz milagre, dá livramento, traz providência, ou não? Então não é só sofrimento, ele está sendo exagerado. Ele está dando uma exagerada. Aqui ele está chorando. Sabe quando você chora ali e rasga o coração? E você dá tão exagerado? É o que ele está fazendo. E olhando para essas palavras dele, vai contra outra teologia miserável e mentirosa. Vem para Jesus que vai ser só de vento em polpa. Você vai quebrar tudo. Vai ser só vitória. Tu que é crente é assim? É assim só vitória? Não é não? Não é? Não é. Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém. Na verdade, o que ele prometeu: no mundo tereis aflições, e muitas são as aflições do justo. Aí quem não entende de Bíblia fala: nossa, esse Deus de vocês, ele é perverso, ele é masoquista, ele faz vocês sofrer. Tu já ouviu isso? Eu já ouvi. E muito cristão não entende o porquê do sofrimento na vida do cristão. E fica angustiado, fica triste, que nem Asaf. Há, biblicamente, pelo menos duas possibilidades o porquê o cristão sofre muito. E eu quero apresentar para vocês duas possibilidades. A primeira possibilidade, o porquê o cristão sofre muito. Às vezes Deus traz aprovação para corrigir um erro, um pecado,
uma falha moral do homem. E às vezes, essa falha moral e esse pecado é inconsciente até para nós. Tu sabia que você peca até de forma inconsciente? Você peca até... Gente, olha como é que nós é caído. Olha como é que nós é falho. Gente, se não for a graça de Deus, essa terra abre o inferno e engole nós. Engole nós. E eu não sei como é que tem gente que se sente suprassumo da santidade. Meus irmãos, duas possibilidades do porquê de provações. A primeira, Deus está corrigindo algo que precisa ser mudado e transformado aqui dentro de nós. A segunda possibilidade, Ele está provando a nossa fé, para ver onde está o nosso coração. Tu lembra da história de Jó? Qual que era o pecado dele mesmo? Deus estava testando onde estava o coração de Jó e a fé de Jó. Como na maioria das vezes nós não saberemos o que está acontecendo, devemos se dobrar e pedir graça e misericórdia. Senhor Deus, se o Senhor está me provando para corrigir um pecado, faça, Senhor Deus, corrija esse pecado. Senhor Deus, se o Senhor está provando para testar minha fé, me dá graça para passar por esse vale e por esse deserto. Mas o mais lindo é que a provação na vida do cristão, ela é diferente. Tu não passa sozinho. Tu passa com a graça de Cristo. Tu passa com o Espírito Santo que habita dentro de você. Meus irmãos, agora olha que extraordinário, que surpreendente. Do verso 15 ao 17. Ele diz assim, ó: se verdadeiramente eu tivesse dito todas essas coisas. Ele não disse isso. Tudo isso que eu preguei, ele não disse. Ele só pensou. Ele só pensou. Ele nem falou. Ele fala assim: se eu tivesse falado tudo isso que ele escreveu, eu seria um traidor do meu povo. Ele reconhece que tudo isso estava no coração dele, mas ele não gritou isso aos quatro ventos. Ele só pensou. E ele entende que se ele testificasse, falasse isso, ele seria um traidor do povo de Deus. Mas aí ele termina falando algo que já queimou no meio do seu coração. Olha o que ele diz: realmente para mim é muito difícil entender a aparente prosperidade do ímpio. Aí ele termina dizendo: até que eu entrei na casa de Deus. É aqui que está a chave para entender todo o texto. Ele denuncia tudo isso, ele pensa tudo isso. Ele diz que para ele é dificílimo entender o porquê isso acontece. Até que ele entrou na casa de Deus, e aí ele voltou a sua direção para o caminho certo. Lembra que ele estava olhando para a vida do fulano, do ciclano, e fazendo comparações? Ele tinha perdido o foco da casa de Deus. Até que ele voltou e entrou na casa de Deus. E aí quando ele entra na casa de Deus, verso de número 19, o que ele fala? Deus coloca eles num caminho bem liso, aonde eles vão escorregando até cair completamente na destruição. Esses são os ímpios. Deus leva eles por um caminho liso, que eles vão cair, e essa queda é para destruição. Aí ele continua dizendo: eles serão destruídos repentinamente, completamente, por aquilo que eles mais temem. Quando tu pega um rico ímpio, qual o maior temor dele? Quebrar, falir, ficar pobre. Quantas denúncias e testemunhos não vimos na pandemia? Que donos de grande empresa se mataram, tomaram veneno, pularam na frente do carro, porque viu suas empresas quebrarem e eles entrarem na falência. Por que eles fazem isso? Porque eles caem naquilo que eles mais têm medo. Porque o Deus deles é Mamon, as riquezas. Ele continua dizendo: quando o meu coração se revoltou contra Deus, e as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim, eu agi como um irresponsável, como um louco, como um ignorante diante de ti. Apesar de tudo isso, tu estás sempre ao meu lado, Senhor, segurando firme a minha mão direita. Tu me guiarás na tua sabedoria durante esta vida, e depois me receberá do teu lado na glória.
Não importa a dificuldade, não importa a enfermidade, não importa o status social, o Senhor está contigo, está caminhando com você, segurando na tua mão direita, e é Ele que vai te conduzir até o dia da grande glória. É Ele. Quem mais eu tenho além de ti? Quem eu posso considerar, ó Deus? Ninguém na terra e ninguém no céu há que eu desejo mais do que a tua presença. A minha saúde pode se acabar, o meu coração pode ficar doente, mas Deus é a minha fortaleza e o meu coração. Ele é a minha riqueza. Quem despreza a Deus será destruído, quem se afasta de ti será castigado com morte eterna. Mas quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem pertinho de ti, ó Deus. Senhor Deus, a minha proteção. Por isso eu conto ao mundo as grandezas que Ele tem feito por mim. A saúde pode ir embora, mas é bom estar pertinho de Deus. Pode não estar tendo dinheiro, mas é bom estar pertinho de Deus. Ele não abandona e é Ele que está nos conduzindo para as mansões celestiais. E quem nós temos além de Deus, igreja? Quem nós temos? Quem? Ninguém. Não há ninguém no céu ou na terra que nós temos além de Deus. O nosso Salvador e o nosso Redentor. Pastor inglês Martyn Lloyd-Jones, grande homem de Deus, ele olha para essas palavras de Asaf e fala o seguinte: este salmo mostra que o maior problema do crente não está no mundo externo, mas dentro do seu próprio coração. O salmista quase tropeçou porque tirou os olhos de Deus e olhou para a vida do ímpio. O nosso foco é Cristo. Não tire os olhos da cruz de Cristo. Não perca o foco. O foco é Cristo, o foco é a Nova Jerusalém. Não perca o foco. Senão tu vai ficar igual Asaf, tu vai se sentir como Asaf. C.S. Lewis, grande escritor cristão da época da Segunda Guerra, ele fala o seguinte: o Salmo 73 é um dos mais sinceros textos sobre a luta interna de um crente. A honestidade de Asaf é chocante. Ele quase caiu, mas sua recuperação leva a um amor mais profundo com Deus. Quando tu entende que tu está seguro nas mãos de Deus, tendo ou não tendo, com saúde ou sem saúde, te leva a viver um amor mais profundo com Deus, uma intimidade mais profunda com Deus. Meus irmãos, vivemos dias dificílimos, aonde o materialismo é esborrifado diariamente nos nossos olhos, aonde somos julgados pela sociedade por aquilo que temos, não por aquilo que somos. E por conta do coração caído, ficamos tentados como Asaf, a pensar assim, a entender assim. Como é difícil entender a prosperidade deles. Mas lembre-se das palavras de Asaf. Deus coloca esse povo num caminho escorregadio. E eles vão cair para ser destruído eternamente. Asaf, ele diz que pode estar doente, mas não está sozinho. No dia mal, e o dia mal vem para todo mundo, tá, igreja? Não pense que não vem dia mal para crente, vem. Eclesiastes diz que o sol nasce tanto para o ímpio quanto para o justo. O que acontece com o ímpio pode também acontecer com o justo. Mas a grande diferença é o que Asaf fala: tu não passa o dia mal sozinho. Deus passa segurando na sua mão direita. O ímpio não. O ímpio, qualquer problema na família ou financeiro, ele arranca o cabelo da cabeça. Só dorme com porre de remédio. Mas aí o crente,
às vezes está devendo, está na dificuldade, está com doença, mas consegue dormir a noite inteira. E ninguém consegue explicar isso. Só a Bíblia explica isso. O cristão tem o privilégio de ter a paz de Cristo que excede todo entendimento. Quantas vezes tua vida estava de praticamente ponta cabeça e mesmo assim você conseguiu ter paz, porque você entendeu que quem está no controle da tua vida é Deus. Não é tu que comanda a tua vida, quem controla é Deus. O nosso irmão leu aqui que o homem faz os seus planos, mas é Deus quem decide. É Deus quem trilha o caminho. E é lindo ler a Bíblia e estudar ela. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse livro. Amo estudar a Bíblia. E Paulo fala algo tão lindo, que quando eu estou mal eu lembro dessas palavras. E elas me põem para cima. Paulo fala o seguinte: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para te sustentar até aquele grande dia. Tu percebe que não é com as suas forças que você vai chegar lá, mas é Ele que vai te sustentar. Tu está garantido em Cristo, e dependendo da circunstância, tu está garantido. Ele começou a boa obra e Ele vai completar ela. Com dificuldade ou sem dificuldade, é Ele que vai completar, irmãos. E quando Ele completar, vai se cumprir esse texto que eu quero ler para você. Que para mim, a Bíblia é maravilhosa, mas para mim é um dos textos mais lindos da Escritura. É o texto da consolação eterna, que deveria arder no coração de todo cristão todos os dias. E esse texto, na época da pandemia, ele nunca fez tanto sentido como na época da pandemia, que nós acabamos de sair há poucos anos. Quanto culto fúnebre não fizemos na pandemia? Meu Deus, nunca preguei tanto em velório como na pandemia. Era semanalmente. E eu sempre me lembrava desse texto. Apocalipse capítulo de número 21. A nossa grande esperança, a nossa grande consolação. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele habitará com eles, e nós seremos o teu povo, e Ele será o nosso Deus. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, mais pranto, nem clamor e nem dor, porque todas as coisas foram passadas, e Ele fará tudo novo. Oh glória! Esse dia vai chegar, o dia da consolação eterna, aonde não choraremos mais na beira de um caixão pelo ente querido que se foi. A morte terá o seu fim, a doença terá o seu fim, a angústia terá o seu fim, e nós seremos consolados eternamente pelo nosso Redentor que vive. Essa é a melhor notícia que eu tenho para te dar na noite de hoje. A aguardar da esperança da volta do nosso Senhor, que já foi cantado aqui que Ele vai voltar, e que nós aguardamos a sua vinda. O sermão sumido dos púlpitos, não se ouve mais pregação sobre a volta de Jesus, mas Ele vai voltar, igreja. Independente da dificuldade que nós passamos, das angústias que vivemos, Ele vai voltar para trazer o consolo eterno. Permaneça firme em Cristo Jesus. Aqui ainda nós vamos chorar, irmãos. Infelizmente aqui ainda vamos sofrer. Mas entenda que o sofrimento ele é momentâneo. Ele está com um dia contado. Vai ter o seu fim o sofrimento. As suas lágrimas terão o seu fim. Está com os dias contados.
As nossas mazelas, as nossas enfermidades, quando Cristo voltar, cessarão, terá o seu fim. Mas terá um que por toda a eternidade levará as marcas do preço que foi pago. Ali veremos o nosso Cristo ainda com as mãos furadas e com os pés transpassados. Nós estaremos intactos, mas Ele levará por toda a eternidade as marcas com que Ele nos comprou e nos redimiu. Então eu te digo, como Asaf também disse, vale a pena sofrer, porque Ele nos conduzirá até o reino de glória. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Meus irmãos, por mais que tenha luta, dificuldade, vale a pena continuar crente em Cristo Jesus. Por mais que às vezes erramos, pecamos e os nossos pés quase se desviam do caminho, vale a pena permanecer na presença de Deus. Vale a pena. O dia da nossa redenção está às portas. E vai ser tão lindo quando chegar esse dia. Olha que coisa linda, né? Quando chegar esse dia, minha irmã, eu não vou mais conseguir pecar contra você, e nem você contra mim. Eu não vou conseguir mais decepcionar você, deixar você triste comigo. Aqui ainda isso acontece. Às vezes entristecemos uns aos outros por palavras, por atitudes, porque nós somos falhos. Mas nesse dia que vai acabar tudo, eu não vou ter mais asma. Vou poder tirar uma carreira e não vou precisar de bombinha. Eu não vou ter mais problema no estômago. Se lá tiver comida para comer, eu vou poder comer e não vou passar mal. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Eu não sei se assim como eu, seu coração queima por esse dia. Meu coração arde por esse dia. Eu não vejo a hora, irmãos. Viver aqui com a igreja de Deus é bom. Mas imagina quando chegar esse dia lindo, em que os céus vão abrir e Cristo vai voltar com poder e glória. E nós estaremos ali como igreja, como povo. E ouviremos as palavras maravilhosas: vinde benditos de meu Pai, recebam o reino que foi preparado para vocês. Tem um reino nos esperando, tem uma nova cidade nos esperando. Aleluia. Todo mundo aqui é salvo, irmãos? Todo mundo é salvo? Então dispensa o apelo.